Gente, você sabe o que que é transformar um testemunho num projeto arquitetônico? Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Olha o que que eu achei aqui. Eu achei a minha câmera. Gente, eu tenho uma história muito bonita pra contar pra vocês, que é a minha história com a fotografia. Atualmente, eu não tô fotografando, eu não tô mais na área da foto, mas eu quero contar pra vocês como foi precioso esse tempo pra mim. Pra vocês terem uma ideia do que significa essa época pra mim, quando eu era adolescente, lá pros meus 12 até os meus 14 anos, eu tive depressão e eu consegui sair da depressão através da fotografia. A fotografia, na época, não foi essas fotos profissionais, nem nada disso. Era trabalhar com a criatividade, de tipo, você se expressar. E eu acho que naquela época, de fato, eu entrei em depressão porque eu não sabia me expressar muito bem, sabe? Então a fotografia, ela veio e me ajudou a me expressar bastante, falar com imagens. E superei a depressão e eu já estava muito envolvida com a fotografia. E aí eu falei, quero ter uma câmera, né? E aí, nos meus 15 anos, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com meu irmão e a gente foi comprar os nossos presentes. E eu comprei a minha primeira câmera, minha primeira e única câmera. Futuramente, se Deus quiser, eu vou ter uma outra câmera. A que eu tenho é essa Nikon D3100. Ela é excelente para começar. E a única coisa que eu consegui investir a mais de fotografia foi comprar uma outra lente para essa câmera depois de muitos anos. Mas é só isso também. Mas a história que eu quero contar pra vocês hoje é sobre como Deus usou fotografia na minha vida. Ele me ensinou uma nova linguagem de comunicação. O ano era 2017. E eu fui pro CLD, que era um curso de liderança e discipulado do Palavra da Vida, né? Então passei um ano, fiquei morando um ano em São Paulo. E ali o intuito era aprender sobre teologia básica, e aprender a servir, ser discipulado, aprender a ter essa autoliderança. Eu levei a minha câmera e fiz uma promessa pra mim. Falei que aquele ano ia ser o ano onde eu ia ficar sempre atrás das câmeras e nunca querer ficar tanto na frente das câmeras. E enquanto eu tava fazendo esse curso, a gente tinha que fazer uma tarefa, né, pra servir o seminário. Eu fiquei responsável de ficar nas redes sociais porque eu tinha levado a minha câmera, então eu podia estar tirando foto, fazendo vídeos o tempo todo de tudo. Foi um ano onde eu tive mais experiências com a mídia, de fotografia, de vídeo, de edição. Nada foi muito perfeito, gente. Foi, tipo, extremamente, assim, voluntário e aprendi mesmo, de fato, naquela época. Mas o segredo foi, eu estava ali me colocando por trás das câmeras pra aprender. E aí uma vez Deus falou comigo assim, você conhece a história dessa pessoa? E eu tava colocando, né, a câmera no meu rosto. E aí eu ficava, não conheço a pessoa. Aí ele falava, então, senta com ela pra poder conversar um pouco. Aí eu sentei com essa pessoa pra conversar, conhecer a história. E aí eu percebi um grande incômodo no meu coração. Ali Deus começou a me moldar. Ele foi me levando a um lugar onde eu tinha que me importar mais pelas pessoas, me importar mais com o que a história que as pessoas carregavam, quem eram aquelas pessoas. E aí depois o Senhor começou a me falar que cada imagem conta uma história. Como que a fotografia ela pode comunicar alguém, algo, alguma coisa, como que o seu olhar traduz o que você vê dela, o que que a sua fotografia pode dizer sobre aquela pessoa para você. E foi muito interessante porque foi um momento onde eu comecei a parar de olhar para mim e com tudo isso o Senhor começou a me mostrar que eu enxergo nas pessoas, eu também encontro Cristo e como eu posso comunicar aquilo que Jesus está vendo daquela pessoa através de uma imagem. Enfim, do começo ao final do ano, a minha fotografia mudou absurdamente. E no meio de tudo isso, eu ainda fiz um estágio, teve um movimento lá do Vocário, na Unicesumar. E nesse lugar só tinha gente, assim, profissional da mídia, me escolheram pra ficar lá como fotógrafa voluntária. E aí eu fui aprendendo cada um deles. É ser mais intencional na fotografia, porque o seu olhar também comunica. Então a fotografia é uma maneira de você comunicar a maneira como você enxerga o mundo. A fotografia foi tão poderosa na minha vida, assim, foi uma ferramenta mesmo de Deus, de tipo lapidação, foi precioso demais. Aí beleza, parei de fotografar, guardei essas informações, eu voltei pra faculdade. As aulas de arte na faculdade me lapidaram também, para eu entender. A fotografia foi só uma das coisas que me ensinou a enxergar o mundo com os olhos de Cristo, vamos dizer assim.
Ah, mas não é possível. Minha filha, não sei te dizer se é ou não é. Eu só sei que tem coisas que têm acontecido que eu não sei explicar. Eu vou te mostrar algumas coisas pra não ficar só na falácia, né? Passou-se um tempo, eu voltei a desenhar, porque onde já se viu uma estudante de arquitetura que não desenha. Hoje eu sou arquiteta, já sou formada, tô me especializando e agora eu desenho. Mas na época eu tava voltando a desenhar. E eu quero mostrar pra vocês um desenho, alguns desenhos que eu fiz. Quando eu voltei a desenhar, eu comecei a ter ideia. E se eu traduzisse a minha história em imagem? Vinha, tipo, uma imagem, uma ideia do que resumia aquelas coisas. E aí, a primeira coisa que eu desenhei foi exatamente essa experiência da fotografia, de eu ver a fotografia como um instrumento que me ensinou a ler as coisas e a ver através da ótica de Cristo, né? Acho que não vai estar dando pra ver muito, mas eu vou colocar essa imagem aqui. Eu fiz esse desenho aqui, é uma fotografia, uma câmera no caso, e eu tô com ela na mão, e aí tem uma pessoa, só que tá escrito palavras, e é muito mais sobre uma fotografia que conta histórias. E aí depois vieram muitas outras imagens, e assim, Senhor começou a falar comigo. Essa imagem aqui, ela é a minha favorita de todas. Porque Deus fala comigo até hoje através dessa imagem. Quando eu fiz essa imagem, eu não queria fazer porque foi muito pesado que Deus falou comigo. Mas ao mesmo tempo, falou sobre o amor profundo dele. Ele falou: Você é lavada, justificada e santificada pelo meu sangue, porque eu te justifico. E é através desse sangue que eu te torno valiosa e preciosa. Então, gente, eu só quis mostrar algumas coisinhas pra vocês. Depois de tudo isso, quando chegou em 2023, eu peguei a minha história, o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha trajetória em todo esse tempo, desde criança, desde meus 7 anos até o final da faculdade. Eu passei por muita dificuldade de aprendizagem e eu consegui transformar ele num projeto arquitetônico. Gente, vocês sabem o que é transformar um testemunho num projeto arquitetônico? E eu fiquei de cara. Eu sabia que eu tinha que contar meu testemunho, mas eu não sabia que eu podia contar meu testemunho através de um projeto arquitetônico. Pera, eu segurei que eu vou mostrar um pouquinho deles. Gente, esse aqui é o meu TCC. Esse foi meu TCC. Gente, ele é lindo! Esse projeto, ele foi muito elogiado na banca, graças a Deus, não teve nenhuma... Ninguém ficou criticando, ninguém ficou perguntando nada, porque ficou tão bem feito, tão bem resolvido, que eles ficaram assim, ó, tcharam! Gente, eu transformei meu testemunho em um projeto arquitetônico. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Porque na época eu fiquei, como eu consegui fazer isso? E foi pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo mesmo, véi, de verdade. E muitas vezes a gente conta testemunhos através de imagens e fotografias e vídeos e conta, ministra, tem muita coisa que é preciosa e que a gente tem que falar, tem que expressar. Tá? Eu comecei na fotografia, mal sabia eu que Deus estava fazendo na minha vida através da câmera, através da fotografia. Então, se você é uma adolescente que ama desenhar, que ama tirar fotos, que ama fazer várias coisas, poesia, escrever música, não fica se escondendo, não se prive de fazer essas coisas, porque é uma maneira de você se expressar. E se você não se expressa, você se coloca num lugar doentio mesmo da sua alma. Porque a arte é algo muito precioso mesmo, é uma linguagem de comunicação. Porque se não se expressa, você fica doente. E eu tive essa experiência lá quando criança, quando eu parei de desenhar, parei de cantar, parei de tocar o instrumento que eu queria tanto aprender, eu não tinha mais como me expressar e eu fiquei doente. E aquilo dali trouxe algumas feridas para minha alma, trouxe algumas feridas para o meu coração também, sabe? Mas graças a Deus, Deus ele é bondoso, misericordioso e ele criou oportunidades e cenários para resgatar a minha verdadeira identidade, que é na arte, porque eu já tinha me afastado da arte, eu tinha deixado de lado a música, eu tinha deixado de lado o desenho e na época, antes de entrar na faculdade, estava na dúvida se eu queria fazer arquitetura, ou se eu queria fazer publicidade, ou se eu queria fazer moda. E no final das contas, Deus falou comigo que ele iria escolher a minha faculdade e eu entendi que ele tinha um propósito aonde ele me colocou. Demorei mais do que eu esperava para me formar, mas o tempo que eu fiquei ali foi o tempo suficiente para Deus me formar, me moldar também para o meu ministério. E é sobre isso, e eu fico muito feliz de poder falar isso com vocês, de finalmente conseguir mostrar pelo menos 1% do que é que
eu carrego e o que que eu posso fazer, um grande potencial meu. E eu acho que pode ser só o começo de muitas coisas, de coisas muito grandes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô muito empolgada, porque uma vez Deus falou pra mim que a arte nas mãos de um artista cristão é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar. Porque a gente expressa não somente a nossa alma, mas a gente também tem o direito, a oportunidade de expressar diretamente o coração do Pai. Ai, gente, é tão precioso isso. E eu. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Se você gostou, comenta, dá o like aqui embaixo e ajuda aqui a amiga de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.